no Salmos de número 89. Salmos 89, no verso 14. Salmo 89, verso 14. E eu quero falar nessa noite sobre o caráter do Reino de Deus. O caráter do Reino de Deus. Eu tenho ouvido muitas pessoas fazerem algumas confusões do que seja o Reino de Deus. Então nós vamos mergulhar nessa palavra nessa noite. Pai, nós oramos agora para que o Teu Espírito Santo Ele possa nos dar entendimento da Tua palavra, Senhor. Nós queremos entender a Tua palavra. Nós queremos discernir a Tua palavra, Senhor. Nós queremos, Senhor, que a semente da Tua palavra que será lançada nessa noite, ela nunca mais seja roubada, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos entendê-la, queremos desfrutar da Tua palavra, Senhor. Queremos nos alimentar da Tua palavra. Fala com cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos começar com esse texto. E como eu dizia antes, algumas pessoas elas têm alguma dificuldade para entender o que seja o Reino de Deus. O Reino de Deus é algo tão simples, mas ele é tão simples que algumas pessoas não conseguem entender. Então vamos começar aqui, vamos mergulhando o nosso coração para que a gente possa entender. A palavra de Deus, ela diz assim, justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Então, o reino de Deus é algo tão simples, mas tão simples, que as pessoas não conseguem entender. Quando nós começamos a entender o reino de Deus, quando Jesus começou a ensinar sobre o que era o reino de Deus, os religiosos judeus da sua época, eles se sentiam chocados e ofendidos com o que Jesus falava, porque a base do que Jesus ensinava era a simplicidade. E com a simplicidade de Jesus, ele trazia profundos ensinamentos. E um dos maiores ensinamentos de Jesus sobre humildade, sobre servir, sobre ser útil no seu reino, ele trouxe no dia da ceia, quando no caminho para Jerusalém, os discípulos vinham discutindo entre eles quem era o maior. Quem era o maior? Qual deles era o maior? Então eles vieram e perguntaram para o Senhor: quem é o maior? Talvez a pergunta deles era saber, talvez o maior é aquele que mais curou enfermos, maior é aquele que mais expulsou demônios, maior é aquele que fez algo tremendo. Então Jesus vira-se para esses homens que vinham discutindo entre eles qual era o maior, e Jesus diz para eles assim: maior é o que serve. Amém. Maior é o que serve. Eu lembro que uma ocasião um casal me perguntou: pastor, quem é que tem mais direito? Quem é maior em casa? É o homem ou é a mulher? Eu disse: vocês querem saber? Queremos. Maior é o que serve. É isso que Jesus falou. Nem o homem é maior que a mulher, nem a mulher é maior que o homem. Então, para Jesus concluir aquele ensinamento, ele pegou uma bacia, pegou uma toalha e lavou os pés dos discípulos, para que eles entendessem: maior não é o que é servido, mas o que serve. Ele, Jesus, o Cristo, ajoelhou-se e lavou os pés de cada um dos discípulos, inclusive do que o traiu, inclusive do que o negou. Todos eles tiveram seus pés lavados pelo Senhor. Então é muita coisa para que o Evangelho, por ser tão simples, ele confunde os teólogos pela sua simplicidade.
Alguns às vezes se levantam para dizer: o reino de Deus está aqui, neste lugar. Deus está neste lugar. Então nós precisamos entender que nenhuma denominação, nenhum ministério, nenhum grupo religioso, nenhum movimento, por maior que seja, em sua plataforma, não tem condições de sozinho abrigar o reino de Deus. Nenhum. Você pode pensar, imaginar qualquer grupo religioso, qualquer denominação que você conheça, mas essa, mas aquela outra, nenhuma é tão grande para sustentar, para caber dentro de sua plataforma, sozinho nela, o reino de Deus. E Jesus uma vez disse isso: quando alguém disser Cristo está aqui, Cristo está lá, Cristo está no lugar, não creia, porque já está baseado num princípio de que eu sou maior do que o outro. Seria arrogância demais nós aqui levantarmos e dizer: não, você quer Jesus, você tem que ir lá no ministério da vida. Não, querido, não. É demais. Então o reino de Deus é muito simples. E esses últimos dias eu tenho visto algumas comparações com o reino de Deus que eu fiquei assim muito chocado e muito preocupado. Porque algumas pessoas se levantam e querem tentar, da mesma forma que o reino de Deus, ele não cabe dentro de uma plataforma denominacional, ela não cabe em nenhuma outra ideologia. Nenhuma ideologia humana cabe dentro de si o reino de Deus. Não existe na face da terra nada que o homem criou, que o homem inventou, que saiu da mente de um homem, de um coração de um homem, que possa ser comparado ao que é o reino de Deus. Então algumas pessoas se confundem. Então elas pensam, por exemplo, o reino de Deus tem um rei, então o reino de Deus é uma monarquia. Não é. Tem rei, mas não é monarquia. O reino de Deus, ele é socialista, também não é. São coisas muito diferentes. Muito diferentes. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Porque alguém quer falar sobre o reino sem entender o que é o reino, quer tentar trazer uma resposta humana do que seja o reino de Deus. E a palavra de Deus diz: a base do reino de Deus está ali: justiça e juízo, misericórdia e verdade. Essas são as bases, fazem parte do caráter do reino de Deus. E às vezes, da mesma maneira que um grupo denominacional tenta encontrar um texto da palavra de Deus para justificar o fato de dizer aqui é melhor do que lá, da mesma maneira, às vezes alguém quer usar um texto da palavra de Deus, um texto isolado, para colocar o reino de Deus dentro de uma ideologia que é política, que é humana, que não é de Deus. Que não é de Deus. Então a palavra fala, por exemplo, em Atos 2:44. Atos capítulo 2, verso 44. Atos 2:44. Se você trouxe a Bíblia, senão daqui a pouquinho já vai estar aí no telão. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Só esse mesmo, 2:44. Todos os que criam, todos os que acreditavam, todos os que se rendiam a Cristo, todos os que se juntavam ao caminho, tinham tudo em comum. Você acredita que uma ideologia política toma esse texto e diz: olha só, o reino de Deus é comunista, o reino de Deus é socialista? E não é. Você não pode pegar um texto isolado e querer enfiar o reino de Deus dentro de algo que ele nem faz parte, mas para espiritualizar alguma coisa que não é espiritual, que é humana. As pessoas tomam aquele texto, mas a principal diferença está nesse Salmo 89:14. Eu não vou e não quero me aprofundar sobre o que seja socialismo, sobre o que seja comunismo. Eu vou apenas
fazer algumas pinceladas sobre isso, porque a palavra fala que as bases do reino de Deus são justiça e juízo, misericórdia e verdade. Então alguém diz assim, ó, o que Jesus fazia era socialismo, porque alimentava o pobre, não. Existe um abismo de diferença entre igualdade e justiça. Jesus não praticava, Jesus não era movido por um desejo de igualdade, mas por um desejo de justiça. Jesus era movido por compaixão, não por um desejo de que houvesse igualdade. Você quer ver a palavra em Mateus 14:14? Mateus 14:14. Vou aproveitar que a Carol está mais rápida que eu. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos. A palavra de Deus diz que quando Jesus chegou em Jerusalém, quando ele começou a manifestar o seu ministério, Jesus surge num período em que Roma governava sobre Israel, e eles estavam completando naquele tempo 400 anos em que Deus não levantou nenhum profeta. Nenhum profeta se levantou para falar à nação. Então Jesus chega e ele encontra o povo de Israel, o chamado povo de Deus, disperso como ovelha que não tem pastor, um povo doente, um povo sofrido, um povo escravizado política, social e espiritualmente. Muitas pessoas endemoniadas. Você vê que Jesus investiu uma grande parte do seu ministério expulsando demônios, libertando pessoas cativas de todo mal. Jesus investiu uma grande parte do seu ministério curando os enfermos. Israel estava literalmente enfermo, literalmente doente, reflexo daquilo que estava dentro do seu espírito. Você lembra que quando um homem veio para Jesus e ele estava doente, ele estava paralítico, ele estava sofrendo, e Jesus, ao invés de simplesmente curar aquele homem, ao invés de repreender alguma força do mal, algum espírito ruim, Jesus disse para ele: perdoados estão os teus pecados, levanta e anda. Porque o problema daquele homem era um problema de pecados acumulados, de sofrimento espiritual, de tormento espiritual. Então esse era o quadro quando Jesus vem. Mas Jesus não veio para praticar a igualdade, Jesus não veio para praticar o socialismo, Jesus veio para praticar a justiça e o juízo, que são a base do trono de Deus. Então quando Jesus alimentava os necessitados, ele não fazia isso para fundar o socialismo, ele não fazia isso para fundar qualquer outra ideologia política. Jesus, ele fazia isso para demonstrar o que é a justiça do reino. Então igualdade não é o mesmo que justiça. Jesus praticava a justiça. Qual é a grande diferença? O reino de Deus é movido por justiça. O que é a justiça? É diferente da igualdade. Por exemplo, a justiça é que todos tenham o que comer. Se eu tenho o que comer, você também tem que ter o que comer. Mas a justiça está no fato de que eu tiro do que é meu e eu dou voluntariamente para você. Ninguém me toma por força, ninguém me toma por violência, ninguém me impõe que eu devo dar. Ninguém diz: agora eu vou lá entrar na tua casa, eu vou tomar esse alimento, eu vou tomar essas vestes, eu vou tomar essas
coisas e eu vou levar, eu vou deixar algo contigo e o resto eu vou levar. Isso é uma imposição, isso é uma ideologia, seja qual for. Isso não é justiça. Quando nós entendemos o reino de Deus, nós passamos a nos mover não por um desejo de igualdade, mas por um desejo de justiça. E a justiça vai surgir quando nós somos também movidos por compaixão e por misericórdia. Compaixão e misericórdia. O que leva você, o que toca no teu coração, quando se levanta algum pedido, vamos socorrer tal família, vamos socorrer tal família que está passando necessidade, vamos socorrer tal família, eles não têm o que comer, vamos fazer um enxoval, vai nascer uma criança, não há roupas, não há nada, vamos juntar agasalhos, vamos juntar calçados, vamos socorrer essas famílias. O que nos move não é um desejo de igualdade, é um desejo de justiça, movido por compaixão, movido por misericórdia. Você vai lá no seu armário, você vai lá no seu guarda-roupa e você separa roupas. Você vai lá no seu armário e você pega calçados. Você vai lá na cozinha, abre os seus armários, retira parte do alimento e voluntariamente você abre mão do que é seu para socorrer o necessitado. Isso é justiça, movido por misericórdia e compaixão. Isso é justiça, movido por misericórdia e compaixão. Isso não é igualdade. Isso não é igualdade. Isso é justiça. Então eu vejo às vezes alguns pastores dizendo, não, porque o Evangelho é socialista, porque o reino de Deus é socialista, porque Jesus praticou o socialismo. Não, você está muito enganado do que seja o reino de Deus. Até porque essas coisas foram criadas pelo homem. Mais um sistema, mais uma forma de um homem dominar sobre outro homem, de um homem governar sobre outro homem, dominar sobre outro homem. Isso aí, para todos verem, não existe um lugar no mundo em que essas coisas deram certo. E alguém pode achar que no Brasil vai dar. Logo nós brasileiros. Vai dar certo aqui no Brasil, porque não deu certo em lugar nenhum no mundo. Isso não dá certo. Isso não dá certo. Homens vão dominar sobre outros homens. E nós temos aqui perto a nossa vizinha Venezuela sofrendo. Jesus se movia por justiça, não por igualdade. Mas a palavra diz, a palavra nos ensina também que o reino de Deus não é uma monarquia. Você quer ver o que é monarquia? Mas tem um rei, pastor. Tem um rei, mas não é monarquia. Olha só o que diz a palavra em 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, verso 5 até o 7. E disseram-lhe, o povo se reuniu, Samuel, profeta do Senhor, era o representante de Deus sobre Israel. Até aqui, Deus estava tentando estabelecer com o povo de Israel um governo chamado teocrático. Teocrático, onde ele governava sobre a nação. Amém? Teocrático. Mas Israel agora, eles entraram na terra prometida, tomaram a terra, se estabeleceram nesses lugares. E eles então começaram a dizer, nós precisamos de um rei, nós queremos um rei. Ou seja, nós não queremos mais que Deus governe, nós queremos que um rei governe sobre nós. Então eles se reúnem e chamam o profeta Samuel. E ele diz lá, do capítulo 8, verso 5 até o 7. Vindo eles, então, a terra de Zuf, Saul disse, 8, abriu 8, tá certo? Ah, não, 99, desculpa. 8, verso 5.
E lhe disseram: vê, tu já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Então Deus reinava, eles pediram: nós queremos um rei. Ou seja, nós não queremos mais que Deus governe sobre nós, nós queremos que um homem governe, nós queremos um rei. Então quando Samuel vai orar, e Deus diz para ele: então você vai e volte lá e diga para eles que eu vou dar para eles um rei. Eles vão escolher um rei, mas primeiro, Samuel, você vai dizer para eles o que vai acontecer quando eles tiverem um rei. Então no verso 9, ele diz assim, até o 22: agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: esse será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e com os seus cavaleiros, para que corram diante dele. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem seus campos e cefarem as suas messes, outros para fabricarem suas armas de guerra e aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas como para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a voz e estabelece-lhe um rei. Amém? Primeira pergunta: quem queria um rei? O povo. Quem escolheu o rei? O povo. Hoje ainda eu coloquei lá na minha rede social: não se engane pensando que o resultado das urnas no próximo domingo será a vontade de Deus, porque não é a vontade de Deus. Às vezes nós queremos espiritualizar o que não dá para espiritualizar. Às vezes nós queremos espiritualizar o que não tem como espiritualizar. Não é Deus quem vai escolher quem vai governar o Brasil. Quem vai escolher é a maioria do povo. É a maioria do povo. E aquele que governar vai governar sobre quem o elegeu e sobre quem não o elegeu. Será o presidente de todos, independente de ter votado nele ou não. Mas se daqui a um tempo, daqui a um ano, sei lá, meses, alguém começar a dizer, e a chorar, e a lamentar, e a dizer por que Deus deixou isso, por que Deus fez isso com a nação, por que Deus está fazendo isso com a nação, Deus vai descer do céu e vai dizer: ei, não fui eu quem elegi esses homens, não fui eu quem escolhi os senadores, não fui eu quem escolhi os deputados, não fui eu quem elegi os homens que estão governando sobre vocês. Quem escolheu foi vocês. Não foi Deus que desceu do céu com um título à mão, com os seus milhares de anjos, e cada um desceu numa sessão e foi votar. Não.
nós que votamos, nós que escolhemos. Então, quando Deus fala, vocês querem mesmo ter um rei? Escolham um rei. Mas quando tudo der errado, não reclame para mim, porque vocês escolheram. Então, qual é a diferença da monarquia para o reino de Deus se os dois têm um rei? A diferença é: o que você é no reino de Deus? O que você é? Filho. Você é proletariado? Você é filho. Você não é servo. Às vezes as pessoas não entendem e elas fazem questão e elas acham mais bonito, mais honroso ser dito: fulano é servo de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não diz que nós somos servos. Olha o que diz a palavra de Deus, João 1,12. João 1,12. Abra aí a sua Bíblia. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando nós recebemos a Jesus, nós somos introduzidos no reino de Deus. Nós não somos introduzidos como servos, como serviçais. No reino de Deus, você é filho. Amém? Você é filho. Qual é a grande diferença da monarquia? Na monarquia, uma família se assenta no trono, e geração após geração, essa família continuará no trono. Vem o pai, vem os filhos, vem os netos, os bisnetos, os tataranetos. A família real vai continuar governando. Às vezes o rei será bom, às vezes o rei será ruim. Às vezes o rei abençoará o povo, tratará do povo, cuidará do povo, mas nunca alguém do povo se sentará no trono, porque não pertence à família real. Você consegue entender essa diferença? Nenhum deles se sentará no trono, por mais que o rei seja bom e por mais que o servo seja bom, porque não faz parte da família real. No reino de Deus, não. O reino de Deus, ele diz que você é filho. Quem é o rei desse reino? Deus o Pai, Cristo o Filho. São reis dessa nação. Então eu recebo a Cristo e eu sou introduzido no reino. Eu sou introduzido em qual posição? Como filho. Como filho. E a palavra diz mais em Apocalipse 1, verso 5, sobre o caráter do reino. Apocalipse 1, verso 5 e 6. Apocalipse 1, verso 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro que ressuscitou dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez, o que Jesus nos fez? E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. O que Jesus nos fez? Reis e sacerdotes. Por que Ele nos fez reis e sacerdotes? Para porque governar. nós somos o quê? Filhos. Filhos do rei. Glória. Filhos do rei. Porque somos filhos do rei. Nós somos feitos filhos. Nós somos feitos reis e sacerdotes. Então Ele nos dá duas posições: reis e sacerdotes. Reis e sacerdotes. Se eu sou filho do rei, se eu sou filho do rei, então eu sou um herdeiro. Eu sou um herdeiro. Em toda a história da humanidade, muito poucas
vezes, alguém que não é herdeiro recebeu de herança do seu Senhor. Recebeu uma herança do seu Senhor. Há bem pouco tempo atrás, mas você vai procurando Romanos 8, 17. Há bem pouco tempo atrás morreu uma atriz. E ela não tinha filhos, e ela não tinha nenhum familiar, ela não tinha ninguém nessa terra, a não ser alguns poucos empregados, que lhe serviram por muitos anos. E quando ela morreu, toda a sua herança, toda a sua fortuna, ela deixou de herança para esses empregados. Mas isso é uma raridade na face da terra. Alguém que não é filho do rei, alguém que não é herdeiro de uma propriedade, se tornar herdeiro pela benevolência de quem está morrendo. Mas a palavra de Deus, ela diz que você é filho de Deus, é feito rei, é feito sacerdote e é feito herdeiro das coisas de Deus. Então Romanos 8,17, ele diz: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então você é filho do rei, e ele diz lá depois que você é rei. Então, quando a palavra de Deus ela se refere a Jesus e diz que Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem são esses reis a quem a palavra de Deus fala? Deve ser o rei do Sudão, pastor, porque lá no Sudão tem rei. Deve ser um sheik da Arábia, porque lá tem rei. Não, querido. Esse reis de qual a palavra fala é você, porque você é feito rei, você é feito herdeiro de Deus. A palavra de Deus diz que você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Isso nem perto é monarquia. Isso nem perto é monarquia. Isso é o reino de Deus. Quando Jesus veio e ele começou a ensinar sobre o reino, ele veio num momento em que as pessoas deveriam entender o que era o reino de Deus, porque havia Roma que governava sobre muitas nações, havia muitos reis, e César era chamado de rei dos reis. Então surge Jesus falando do reino de Deus para que as pessoas entendessem, usando termos que os próprios romanos usavam. Jesus falava de apóstolos e os romanos usavam os apóstolos. Apóstolo não é um termo bíblico, nem evangélico. Não foi Jesus quem inventou esse termo, mas ele vem, por isso que a palavra diz assim: Jesus veio na plenitude dos tempos. Tudo estava preparado para ele vir, ensinar sobre o que era o reino de Deus e que as pessoas pudessem entender. Nós temos dificuldade porque faz muitos anos que a monarquia foi embora, mas mesmo assim, a monarquia passa léguas de distância do que seja o reino de Deus, porque você não é um servo. Deus não te chama para ser um servo. Nós servimos a Deus por amor, mas Deus não quer que você almeje, deseje, anseie por ser um servo dele, porque a palavra diz assim: o servo não sabe nada das coisas do seu Senhor. O servo não sabe nada. Se o Senhor resolver vender alguma área de terra, ele não vai chamar o servo e dizer: o que tu acha? Vendo? Não vendo? Ele não quer saber da opinião de um servo. O servo não sabe nada das coisas do seu Senhor, mas o filho sim. Por isso que a palavra de Deus diz assim: eu não vou fazer nada na face da terra sem antes falar aos profetas, aos meus filhos. Eles vão saber antes de alguma coisa acontecer. Porque Deus não quer que você fique batendo no peito dizendo: eu sou servo de Deus. Você é filho. Você é herdeiro.
Você foi chamado para se assentar com Cristo nas regiões celestiais, para governar com Cristo, para manifestar o seu reino, para praticar a sua justiça, para exercer governo nas regiões celestiais. Exercer o governo nas regiões celestiais. É nossa função orar sim pelo governo, é nossa função orar sim pelo prefeito. Mas eu votei no outro. Quem que concorreu? Que estava ganhando na última eleição? O Rossano entrou, quem era o outro? Inocêncio, né? Inocêncio. Mas eu votei no outro lá, pastor. E agora entrou o Rossano, eu não gosto dele. Mas não importa, você tem que orar por ele. Eu votei no outro vereador. Não importa se o teu vereador não entrou agora, você tem que orar por quem está lá. Mas eu votei no outro deputado. Não importa, você tem que orar por quem está lá. É a nossa função orar para que Deus abençoe esses homens que governam. Mas quem escolhe somos nós. Então não adianta nós colocarmos no governo alguém que, por exemplo, apoia o aborto e depois ficar chorando, fizeram uma lei que apoia o aborto. Mas você escolheu alguém que apoia o aborto, como é que você vai lamentar? Mas eu sou contra a ideologia de gênero, então você vota em alguém que é a favor, essa pessoa vai subir lá e vai defender essas coisas. Não podemos lamentar. Não podemos, nós que vamos às madrugadas atender pessoas, socorrer pessoas, encontrar pessoas drogadas, socorrer essas pessoas, não podemos permitir que entre alguém no governo que quer, por exemplo, liberar drogas. Então vamos parar tudo, para tudo. Nós socorremos quem quer se livrar das drogas, mas elegemos quem defende a liberação de drogas. Quem está escolhendo somos nós. Para tudo. Esses dias são os dias, Maurício falou, dias muito importantes. Até o próximo domingo você vai resolver o que vai fazer. Não vou dizer, vote no fulano, vote no ciclano, se quiser eu posso falar. Mas em particular, aqui no altar não. É você e Deus, querido. Mas ore, escolha, eleja. Se entrar alguém que você votou, glória a Deus. Se não entrar, glória a Deus igual. E aí depois seja, não dá nem para dizer seja o que Deus quiser. Porque muitas coisas já estão armadas. Pense que as pessoas vão subir ao governo e aí vão sentar para ver o que vamos fazer. Isso já está tudo acertado. O que vai definir o que vai acontecer é o resultado das urnas. Dependendo desse resultado, no domingo que vem à noite, a gente vai saber se sempre chora ou não. Se vão ficar lamentando ou não. Mas aí já foi. Mas independente de quem subir, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Se vier uma perseguição à igreja, amém. Fecha o templo, vamos para a casa da Nara, vamos para a casa do Maurício, vamos para a casa do Romeu, vamos para a casa da moça lá que chegou aqui pertinho, vamos para a casa da Janice. O Evangelho vai continuar sendo pregado. O Evangelho não para. O reino vai continuar sendo anunciado. Não vai parar. Nós não vamos deixar de ser filhos de Deus. Não vamos deixar de ser filhos de Deus. Nós vamos deixar de continuar manifestando a justiça. Nós só temos que talvez ter que pagar um preço maior. E saber se estamos dispostos a pagar esse preço maior. Mas Deus nos chama para ser seus filhos. O reino de Deus tem o seu próprio caráter. Nada nessa terra se compara ao que seja o reino de Deus. Amém? Vamos orar.